Pois é, crianças, olha só. Agora a gente vai lá para a página 122, que nós vamos fazer a leitura de um texto, tá? O texto escrito Relato de Memórias. E aí é assim, olha, você já ouviu em uma roda de conversa uma pessoa mais velha recordar os tempos de criança? Vocês lembram que volta e meia eu dou uma aula de história para vocês, que a gente fala muito disso, né? Que a gente viveu na infância. E a tia Silvia volta e meia conta alguma coisa que ela fez quando era criança, tá? A mesma coisa o papai, a mamãe, as pessoas que vivem com vocês vão fazer. Vão relatar alguma coisa que aconteceu na infância delas, tá? E aí nós vamos fazer um texto, uma leitura silenciosa. O que é uma leitura silenciosa? Aquela leitura que eu vou ler só pra mim, tá? Sem atrapalhar quem está por perto de mim. Então, uma leitura silenciosa é assim. Então, vocês vão fazer essa leitura silenciosa, que é o relato de um jornalista. E vocês vão sublinhar. O que é sublinhar? Passar um traço embaixo das palavras que vocês não conhecem, tá? E os trechos que não entenderam para depois consultar a professora. Como nós não estamos em sala de aula, vocês vão sublinhar as palavras que vocês não conhecem e vocês vão pegar um dicionário ou ir lá no Google e ver o significado das palavras que vocês não conhecem, tá bom? Nós temos aí uma leitura que nós vamos fazer agora, que é o ônibus imaginário. Eu vou ler para vocês, porque depois que a gente fizer essa leitura, vocês vão ter algumas atividades para fazer com relação a isso aí, tá? E aí tá dizendo assim, olha, o ônibus imaginário. Quando eu era criança, não tínhamos dinheiro para viajar. Sentávamos eu e meu avô na pequena escada que dava acesso ao chalé, de madeira, onde ele vivia com minha avó, meu tio e minha tia-avó, outra tia e 2 primos. Parecia até uma casa pastum. Era lá que eu passava as tardes depois da escola, enquanto meus pais trabalhavam. Meu avô se sentava no primeiro degrau, eu no terceiro. Para onde a senhora deseja viajar, madame? Ele perguntava. Eu respondia um destino qualquer, e lá íamos nós, montados em nosso ônibus imaginário. Meu avô adorava andar de ônibus, e quando tinha um tempinho livre, apanhava o circular e ficava dando voltas pela cidade. Assim aconteceu. Da praia ao porto, cada canto de Santos, a cidade onde nasci. Aquela era a sua maneira de viajar. Meu pai tinha outra, os livros. Nos fins de semana, percorríamos o mundo juntos pelas páginas de uma enciclopédia que ele havia colecionado em fascículos e mandado encadernar em uma linda capa vermelha. Quando eu cresci, quis conhecer os lugares que visitara na infância com meu pai e meu avô, e como eles, quis contar histórias sobre o mundo. Por isso, resolvi ser jornalista. Tá? Esse texto é da Adriana Carranca. Então, olha só, gente, esse texto aqui eu achei ele muito bonitinho, assim, que ele conta, né, de que maneira ela, né, e o avô viviam, brincavam, né? Então, eles sentavam numa escada, e o avô fazia dessa escada como se fosse o quê? Um ônibus, e ele perguntava para ela onde a madame gostaria de ir, né? Levava ela assim no mundo da imaginação para vários lugares, né? Ele contava para ele. Já o pai dela era diferente. O pai dela fazia o quê? O pai dela, ele buscou através dos livros, né, viajar na imaginação. Lembra que a gente trabalhou essa questão também? Que quando a gente lê, a gente se coloca naquela história e viaja na imaginação, tá? Então a gente vai, gente, esse texto aqui é da jornalista Adriana Carranca, tá? Aqui embaixo no nosso livro, ó, novamente eu falo para vocês, tem um pouquinho da biografia dessa autora, que escreveu esse livro, tá? E aí a gente vai para a página 124, vai começar a resolver essas atividades. Na página 124 está assim, olha, a primeira questão. A autora relata fatos ocorridos quando ela era criança, ou que aconteceram mais recentemente, quando ela já era adulta. O que vocês acham que ela relata aí? Coisas de quando ela era criança ou agora quando ela é adulta? Tá muito fácil, né, gente? Acabei de falar para vocês. E aí vocês vão copiar o trecho que mostra quando os fatos aconteceram, né? Vai estar lá no livro, vocês vão escrever aí. Onde a autora do relato nasceu? Qual foi a cidade que ela nasceu?
Também está lá no nosso texto. Na quarta questão diz assim, olha, quais dessas características podem ser atribuídas à autora quando ela era criança? Circule-as, vocês vão circular, tá? Ela era imaginativa? Ela era teimosa? Ela era sensível? O que ela era? Tá? E aí na letra A, lá embaixo, está dizendo assim, olha, explique com suas palavras por que você escolheu essas características. Vocês vão explicar por que vocês acham que ela é isso ou aquilo. Aí vocês vão falar para o papai e para a mamãe para eles ouvirem de vocês. Se vocês quiserem, vocês vão acrescentar mais uma característica da menina na linha dentro do quadro acima. Tem uma linha lá que vocês vão colocar mais uma coisa dela, tá? Ela é o quê? Além de imaginativa, teimosa, sensível, ela é mais o quê? Vocês vão colocar outra característica para essa menina. E aí vocês vão na quinta questão reler o trecho. Quando eu era criança, não tínhamos dinheiro para viajar. Na letra A está dizendo assim, olha, quem está falando nesse trecho? É o avô dela ou é ela, a autora, a menina? Aí vocês vão escrever aí, tá? Pois é, olha só. Na letra B, vocês vão circular a palavra que vocês observou para dar essa resposta, tá? Então vocês vão lá e vão ler. Na página 125, está dizendo assim, olha, os textos em que o autor relata acontecimentos e experiências que ele viveu no passado são chamados de relatos de memória, tá? Quando eu conto alguma coisa que aconteceu no meu passado, quando eu era criança, quando eu era adolescente, é um relato de memória, tá bom, gente? Então, nesses textos, além de contar os fatos ocorridos, o autor também fala dos sentimentos, das impressões e das sensações que ele vivenciou, que ele viveu, né? O que ele sentiu naquele momento. E aí nós vamos reler esse trecho aqui, olha. Meu avô se sentava no primeiro degrau, eu no terceiro. Para onde a senhora deseja viajar, madame? Ele perguntava. Eu respondia, um destino qualquer. E lá íamos nós, montados em um ônibus imaginário, como eu acabei de falar para vocês, né? O ônibus deles imaginário era o que? Era a escada. E aí está dizendo assim, olha, na letra A lá embaixo, para a gente começar a resolver. O que quer dizer madame? Né? O que quer dizer a palavra madame? Aí vocês vão conversar, né, com alguém. O que significa a palavra madame? Né? Aquela pessoa que é o quê? Que tem posses, que é uma pessoa rica, que é uma pessoa que tem um chofer, um motorista, né? Nesse caso aí. Por que o avô chama a menina de madame, né? Por que, gente, que ele chama ela de madame? Porque é uma brincadeira o quê? Onde ele, o vovô, ele faz o papel o quê? Do motorista dela, né? Onde a madame quer ir? Aí ele quer levar ela em lugares imaginários. Então ele é o motorista dela. Quer levar ela para onde ela escolher. Tá bom? E na letra C está dizendo assim, olha. O ônibus imaginário, ele era o quê? O ônibus que levava a autora do texto para a escola. Olha só, gente, ele era um ônibus imaginário. Ou ele era um ônibus que só existia no pensamento da menina e do vovô dela. Essa tá muito fácil, né? Na sétima questão tá dizendo assim, olha. E o pai da autora? Como ele fazia para viajar? Também eu já falei lá no início da nossa aula, né? Da leitura desse texto aqui. O que ele usava para ele viajar? Né? Ele fazia o quê? Ele usava o quê? Aí vocês vão escrever aí. Na oitava tá dizendo assim, olha. Você acha que é possível fazer viagem por meio de livros? Por quê? Lembra que a tia Silvia falou para vocês sobre isso aqui? Que às vezes a gente não viaja para lugares. Às vezes a gente lê um livro e se coloca naquela história, né? Se imagina naquela história, tá bom? E aí tá assim, olha. Nos fins de semana, a autora percorria o mundo com o pai, pelas páginas de uma enciclopédia. Você sabe o que é uma enciclopédia e para que ela serve? Converse com os colegas, tá, gente? Então é assim, olha. Uma enciclopédia, gente, é um conjunto de livros, né, que tem vários dados, várias histórias, vários fatos ocorridos. Então a gente lê lá também e se imagina, tá? Tem vários conhecimentos, tá? Então a gente, numa enciclopédia, a enciclopédia existia antigamente, a gente colecionava ela para ter um pouco de história, da história de muitas coisas, de vários lugares, de vários países, tá? Até mesmo do Brasil. E aí na décima questão, que é a nossa última questão de hoje, está dizendo assim, olha, circule o trecho do relato que explica por que a autora do texto resolveu ser jornalista. Tá? Aí vocês vão lá no texto e vão circular isso aí, tá bom, gente?
Então, por hoje, nossa aula de português por hoje é isso aqui, tá? Eu espero que vocês façam atividade, uma atividade muito legal, tá bom? Qualquer dúvida já sabe, é só entrar em contato comigo, tá bom, meus amores? Até amanhã. Amanhã a gente vai ter uma aula de matemática. Eu espero que vocês façam a atividade de hoje com bem calma, tá? Para ficar tudo muito bonito, tá bom? Então, um beijo e até amanhã.